Por que você desiste de orar depois de 3 dias? John Wesley diria que o problema é que você trata a oração como o sentimento em vez de o hábito. E enquanto esperar sentir algo para continuar orando, vai desistir sempre. Porque a oração que vale a pena desenvolver não vem naturalmente. Tem que ser construída através da prática repetida, mesmo quando não sente absolutamente nada. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você vai ter que orar 100 vezes sem sentir nada especial antes de a oração se tornar natural. 100 vezes acordando e forçando-se a orar quando o corpo quer dormir. 100 vezes ajoelhando sem nenhuma inspiração. 100 vezes falando com Deus sem sentir que Ele está ouvindo. E a maioria desiste na 5ª vez. Porque esperava que a oração fosse ser fácil. Esperava sentir a presença de Deus toda vez. Esperava que fosse fluir naturalmente depois de tentar alguns dias. Mas não flui. É trabalho duro, é forçado, é desconfortável. E então, concluem: oração não é para mim, não tenho o dom. Mas oração não é dom, é disciplina. E toda disciplina é difícil no início até se tornar o hábito. Wesley entendia isso de forma cristalina. Ele não prometia aos metodistas que oração seria fácil se apenas tentassem com sinceridade. Prometia o oposto. Será difícil por meses. Você vai ter que se forçar. Vai parecer mecânico. Vai questionar se está fazendo alguma diferença. Mas se você não desistir, se continuar orando todo dia mesmo sem sentir nada, algo acontece ao redor do 100º dia. Não magicamente, mas progressivamente. A oração que era completamente forçada começa a ficar um pouco menos forçada. A mente que divagava completamente começa a focar um pouco melhor. O coração que estava totalmente frio começa a aquecer de leve. E se você continua por 200 dias, 300 dias, a transformação é clara. A oração se tornou o hábito. Não sempre fácil, mas natural. Parte de quem você é. E aquela naturalidade só vem através de praticar quando não era natural. Não antes. O fundamento começava com o entendimento de como os hábitos são formados. O cérebro humano funciona através de caminhos neurais. Quando você faz algo pela primeira vez, está criando o caminho novo. E caminho novo é difícil de percorrer. Exige um esforço consciente enorme. Mas toda vez que você repete a ação, o caminho fica um pouco mais definido, um pouco mais fácil de percorrer. E depois de repetir 100 vezes, 200 vezes, o caminho está tão bem estabelecido que percorrê-lo se torna quase automático. A oração funciona exatamente assim. Primeira vez que você tenta orar de manhã cedo, é batalha absurda. Tudo no cérebro resiste. Não faça isso, volte a dormir. Isso não é natural. Mas se você vence aquela resistência e ora mesmo assim, criou o caminho pequeno. E no dia seguinte, a resistência é igualmente forte. Mas você criou o caminho de novo. E no 10º dia, a resistência ainda é forte, mas o caminho está um pouco mais definido. E no 30º dia, você nota que, embora ainda seja difícil, não é tão impossível quanto era no primeiro dia. E se você continua por 60 dias, 90 dias, 100 dias, o caminho neural está tão estabelecido que orar de manhã cedo se tornou o hábito. Não sempre fácil. Você ainda tem os dias onde a carne grita para pular, mas o hábito estabelecido torna possível vencer aquele grito, porque o caminho já está lá. Você só precisa percorrê-lo, e percorrer o caminho estabelecido é infinitamente mais fácil que criar o caminho novo todo dia. Wesley aplicava aquilo ensinando os metodistas a não avaliarem a oração pelas primeiras semanas. Ele dizia: você vai orar por 30 dias e sentir que não está funcionando, que é perda de tempo, que Deus não está ouvindo. Aqueles sentimentos são mentira. Ignore e continue orando, porque a oração está fazendo a obra sob a superfície. Mesmo quando você não sente, está criando o caminho. Está treinando o coração, está estabelecendo o hábito. E aquela obra invisível é mais importante que qualquer sentimento que você possa ter
ou não ter. E ele via o padrão repetido. A pessoa começava a orar diariamente. Primeira semana ia bem, porque a empolgação inicial sustentava. Segunda semana ficava difícil, porque a empolgação morreu, mas o hábito ainda não estava formado. Terceira semana era inferno, porque não havia empolgação e não havia hábito. Apenas a obediência crua contra toda a inclinação. E a maioria desistia ali. Na terceira ou quarta semana, quando era mais difícil. Mas os que perseveravam através daquele vale, as semanas 3 a 8, onde tudo gritava para desistir, chegavam do outro lado. E do outro lado, ao redor da 8ª à 12ª semana, o hábito começava a se formar. E embora ainda não fosse fácil, era sustentável. E se continuavam por 6 meses, 1 ano, a oração se tornava tão parte da vida quanto comer ou dormir. Não algo que tinham que se forçar a fazer, mas algo que faziam naturalmente porque o hábito estava profundamente estabelecido. Wesley ensinava também sobre a importância de orar, mesmo quando parece mecânico. Algumas pessoas diziam, mas se eu oro sem sentir nada, não é hipocrisia? Não é apenas ir através dos movimentos? E ele respondia, não, hipocrisia é fingir ter o sentimento que não tem. Mas orar sem sentimento não é fingir nada. É obediência. E a obediência que não depende de sentimento é a obediência mais valiosa. Porque quando você ora apenas quando sente, está servindo ao próprio sentimento. Mas quando ora sem sentir, está servindo a Deus. E Deus honra aquela obediência que não depende de recompensa emocional imediata. De fato, a oração sem sentimento, mas com obediência, frequentemente agrada a Deus mais que a oração com sentimento forte. Porque revela que você o ama mais que ama a experiência de amá-lo. Havia também o ensino sobre não julgar a oração pela experiência imediata. Você ora hoje e não sente nada. E conclui que a oração foi inútil. Mas aquilo é falso, porque o benefício da oração não é primariamente o sentimento que você tem durante. É a transformação que acontece ao longo de meses de oração acumulada. Uma oração pode parecer morta, mas contribuiu para o hábito, fortaleceu o caminho neural e fez a obra invisível que 100 orações futuras vão edificar em cima. É como exercício físico. Um treino não transforma o corpo visivelmente. Você sai da academia parecendo igual a quando entrou. E se julgar aquele treino apenas pelo resultado imediato, parece inútil. Mas aquele treino contribuiu. E 100 treinos acumulados transformam o corpo dramaticamente. Mesma coisa com a oração. Você não vê a transformação após uma oração, mas vê claramente após 100 orações mantidas fielmente, mesmo quando pareciam não fazer nada. Wesley via também que as pessoas desistiam porque comparavam a própria oração com a oração de outros. Ouviam alguém orando eloquentemente, com as palavras bonitas, com a paixão óbvia, e então olhavam para a própria oração, travada, sem palavras certas, sem sentimento forte, e concluíam que não sabiam orar. Mas aquilo era a comparação destrutiva. E ele ensinava, não compare sua oração com a de ninguém. Compare sua oração de hoje com sua oração de 30 dias atrás. Está um pouco melhor? Um pouco mais focada? Um pouco menos travada? Se sim, há progresso. E o progresso é o que importa. Não ser tão bom quanto fulano, mas ser melhor que você era. E ele lembrava que até os gigantes da oração começaram travados. Ninguém nasce sabendo orar eloquentemente. Todos começam sem saber o que dizer, lutando para focar, sentindo-se inadequados. Mas os que se tornaram poderosos na oração não desistiram naquele estágio inicial. Continuaram. E através de continuar, desenvolveram o que não tinham no início. Havia também a instrução prática sobre começar pequeno. Wesley não mandava as pessoas começarem orando 1 hora por dia se nunca haviam orado. Dizia, comece com 5 minutos, porque 5 minutos são gerenciáveis. Você pode forçar 5 minutos mesmo quando tudo resiste. Mas se tenta começar com 1 hora, a meta é tão assustadora que você nem começa.
ou tenta uma vez e desiste porque é impossível sustentar. Então comece pequeno, 5 minutos todo dia, e faça aquilo por 3 meses sem exceção. E quando os 5 minutos se tornarem o hábito estabelecido, aumente para 10. E quando 10 se tornarem o hábito, aumente para 15. E progressivamente, mas sempre mantendo o que você pode sustentar, porque 5 minutos sustentados por 1 ano valem infinitamente mais que 1 hora tentada por 1 semana e abandonada. A igreja atual não ensina sobre o processo de desenvolver o hábito de oração. Ensina como se a oração devesse ser natural e fácil imediatamente. E quando não é, as pessoas concluem que há algo errado com elas e desistem. Mas a verdade é que a oração é difícil para todos no início. Sempre foi, sempre será. E se tornar natural apenas através da prática repetida por meses, mesmo quando é difícil. A aplicação exige o compromisso realista. Comprometa-se a orar todo dia pelos próximos 100 dias, sem avaliar se está funcionando. Não vou tentar orar, mas vou orar. 5 minutos mínimo, todo dia, sem exceção. E não julgue nenhuma oração individual. Não, essa oração foi boa ou ruim. Apenas, eu orei hoje? Sim, então bem feito. E ao final de 100 dias, aí sim avalie. A oração está um pouco menos forçada que no dia 1? Um pouco mais natural? Se sim, o hábito está se formando. Continue por mais 100 dias. E ao final de 200 dias, avalie de novo. E continue até que ao redor do 300º, 400º dia, você perceba que a oração se tornou parte de quem você é. Não sempre fácil, mas natural, estabelecida. E impossível de imaginar a vida sem ela. E descubra o que Wesley ensinou. A oração não é o sentimento. É o hábito que se desenvolve através da prática repetida. Você não aprende a orar orando quando sente vontade. Aprende orando 100 vezes quando não sente nada. E através daquelas 100 orações forçadas, mecânicas, sem sentimento, algo acontece. O caminho é estabelecido. O hábito é formado. E a oração que era completamente não natural se torna a segunda natureza. Não porque ficou fácil magicamente, mas porque você a praticou fielmente tempo suficiente para que o difícil se tornasse familiar. E o familiar eventualmente se torna natural. E quando se torna natural, você finalmente tem a vida de oração que sempre quis, não através de esperar sentir, mas através de praticar até se tornar hábito. Quantas vezes você tentou orar 1 hora por dia e desistiu em 3 dias? John Wesley diria que você está fazendo errado desde o começo, porque a oração poderosa não é construída através de períodos longos ocasionais. É construída através de períodos curtos frequentes. E quando ele estabelecia 5 minutos 4 vezes ao dia, em vez de 1 hora de uma vez, estava aplicando o princípio que a maioria ignora completamente. 20 minutos divididos em 4 momentos ao longo do dia constroem a vida de oração mais forte que 1 hora em momento único. E a matemática sozinha não explica aquilo. Porque matematicamente são os mesmos 20 minutos, mas espiritualmente e praticamente o impacto é completamente diferente. Quando você ora 1 hora pela manhã, aquilo é intenso. Mas então passa o resto do dia inteiro sem orar. Trabalha por 8 horas, come, lida com as pessoas, enfrenta as tentações, tudo sem conexão com Deus até amanhã de manhã quando ora de novo. E aquele padrão cria a vida espiritual inconsistente. Intensidade, ocasional seguida de vazio prolongado. Mas quando você ora 5 minutos de manhã, 5 ao meio-dia, 5 à tarde, 5 à noite, algo diferente acontece. Você nunca fica mais que algumas horas sem se conectar a Deus. A vida inteira é pontuada pela oração. E aquela frequência cria o ritmo que a intensidade ocasional nunca cria. Wesley praticava aquilo rigorosamente. Ele tinha 4 horários fixos de oração todo dia. 5 da manhã, meio-dia, 5 da tarde, 9 da noite. E aqueles não eram períodos longos necessariamente. Às vezes 5 minutos, às vezes 15.
raramente mais que 30. Mas eram consistentes e eram frequentes. E através daquela frequência mantida por décadas, ele desenvolveu a intimidade com Deus que uma hora ocasional nunca teria desenvolvido. Porque a intimidade não é construída através de conversas longas raras. É construída através de conversas curtas frequentes que mantêm a conexão constante. O fundamento começava com o padrão bíblico de oração frequente. O Salmo 55 diz: "Quanto a mim, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz." 3 vezes ao dia mínimo. Não uma vez. 3. E Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia também. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava e dava graças diante do seu Deus. Aquilo não era ocasional. Era o padrão estabelecido. E a igreja primitiva continuou aquele padrão. Os apóstolos oravam em horários fixos múltiplos ao longo do dia. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora 9ª, que era 3 da tarde. E eles tinham outros horários também, porque a prática judaica que Jesus e os apóstolos seguiam envolvia a oração matutina, do meio-dia e da tarde mínimo. Wesley simplesmente recuperou aquele padrão que a igreja havia largamente abandonado e estabeleceu para os metodistas: orem 4 vezes ao dia em horários fixos, não longos períodos, mas momentos consistentes de conexão. E através daquilo, mantenham o coração voltado para Deus ao longo do dia inteiro, em vez de apenas um momento. E ele via as vantagens práticas imediatamente. Primeiro, períodos curtos são sustentáveis, de forma que períodos longos não são. Todo mundo consegue arranjar 5 minutos 4 vezes ao dia, mas nem todo mundo consegue arranjar 1 hora contínua, especialmente pessoas com o trabalho exigente, famílias grandes ou responsabilidades múltiplas. A meta de 1 hora as exclui, mas a meta de 5 minutos 4 vezes as inclui, porque 5 minutos cabem em qualquer agenda. Segundo, frequência cria o ritmo de vida ao redor de Deus. Quando você ora apenas de manhã, Deus é parte da manhã. Mas quando ora de manhã, meio-dia, tarde e noite, Deus é parte do dia inteiro. A vida inteira gira ao redor daqueles momentos de conexão, e aquele ritmo santifica o dia inteiro de forma que oração única não santifica. Terceiro, períodos curtos frequentes combatem a distração melhor que período longo único. Quando você tenta orar 1 hora, a mente divaga, especialmente no início quando o hábito não está estabelecido. Você começa orando, mas 15 minutos depois está pensando no trabalho. E metade da hora é perdida em distração. Mas quando são apenas 5 minutos, você consegue manter o foco. E 5 minutos focados valem mais que 60 minutos distraídos. Quarto, oração frequente te mantém conectado durante as tentações do dia. Você é tentado às 10 da manhã, mas orou às 5 e vai orar de novo ao meio-dia. Então a tentação te pega entre 2 orações, e aquela proximidade à última oração e a próxima te fortalece. Mas se você ora apenas às 5 da manhã e a tentação vem às 3 da tarde, são 10 horas desde a última oração e 8 horas até a próxima, e aquela distância te deixa vulnerável. Wesley ensinava também que a oração curta frequente previne a oração de se tornar a tarefa pesada. Quando a meta é 1 hora, oração se torna a montanha que você tem que escalar, e você adia. Vou orar quando tiver 1 hora livre. Mas a hora livre nunca vem. Ou quando vem, você está exausto e a oração se torna o trabalho penoso. Mas quando a meta é 5 minutos, oração não é a montanha, é o passo. E passos são fáceis de dar. Você não precisa de a preparação elaborada. Não precisa de um bloco enorme de tempo. Apenas para, ora 5 minutos e continua o dia. E aquela simplicidade torna a oração acessível em vez de assustadora. Havia também a instrução sobre como estruturar os 4 períodos.
Wesley sugeria horários específicos porque a especificidade elimina a negociação. Se é ore 4 vezes quando der, você vai negociar o dia inteiro e acabar orando uma vez ou nenhuma. Mas se é 5 da manhã, meio-dia, 5 da tarde, 9 da noite, não há negociação. Relógio define. E você obedece. E os horários eram estrategicamente espaçados. Manhã cedo para começar o dia conectado a Deus. Meio-dia para reconectar no meio do dia, quando o trabalho pode ter te desconectado. Tarde para se fortalecer para o final do dia. Noite para encerrar o dia em gratidão e confissão. E aquele espaçamento garantia que você nunca ficava mais que 7 horas sem orar. Wesley via que os metodistas que praticavam os 4 períodos de oração tinham a estabilidade espiritual dramática. Não oscilavam tanto quanto os que oravam apenas uma vez ao dia ou ocasionalmente. Porque a frequência da oração criava a base constante. E mesmo quando um período era difícil, sabiam que outro vinha em poucas horas. E aquela antecipação os sustentava. E ele via também que a oração frequente desenvolvia a sensibilidade à voz de Deus. Quando você ora apenas uma vez ao dia, a conexão é reestabelecida naquele momento, mas depois se perde ao longo do dia. Mas, quando ora 4 vezes, a conexão é mantida de forma mais constante. E com a conexão constante vem a capacidade crescente de discernir a voz de Deus ao longo do dia inteiro. Não apenas durante a oração, mas entre as orações também, porque você está cultivando a consciência da presença de Deus através da frequência, e aquela consciência não desliga completamente entre os períodos de oração, mas permanece de forma sutil ao fundo e te torna mais sensível espiritualmente ao longo do dia inteiro. Havia também o ensino sobre começar com 1 ou 2 períodos e adicionar progressivamente. Se você nunca orou regularmente, começar com 4 períodos ao dia pode ser demais. Então Wesley dizia: comece com 1. 5 minutos toda manhã por 30 dias. E quando aquilo estiver estabelecido, adicione o segundo período, meio-dia. E quando aquilo estiver estabelecido, adicione o terceiro. E progressivamente até ter os 4, porque é melhor construir lentamente de forma sustentável que tentar fazer tudo de uma vez e desistir. E ao longo de 6 meses a 1 ano, você pode ter os 4 períodos estabelecidos solidamente. Mas tentar forçar os 4 imediatamente quando você não tem nenhum estabelecido é receita para o fracasso. A igreja atual raramente ensina sobre a oração frequente. Quando ensina sobre oração, geralmente promove a ideia de período longo devocional de manhã. 1 hora com Deus. E aquilo não está errado, mas é incompleto. E para muitos é impraticável. E acaba desencorajando em vez de encorajar. A aplicação exige a reestruturação da abordagem. Pare de tentar orar 1 hora por dia se você nem consegue orar 15 minutos consistentemente. E estabeleça 2 períodos de 5 minutos, manhã e noite, horários fixos, e pratique aquilo por 3 meses sem adicionar mais. Apenas estabeleça aqueles 2 solidamente. E depois de 3 meses, adicione o terceiro período, meio-dia, e pratique os 3 por mais, 3 meses, e então adicione o 4. E ao final de 1 ano, você terá os 4 períodos estabelecidos. 20 minutos totais ao dia, divididos em 4 momentos. E aqueles 20 minutos divididos terão construído a vida de oração mais forte que 1 hora ocasional jamais construiria. E observe o que acontece ao longo do dia. Você não fica mais 8, 10, 12 horas sem se conectar a Deus. Mas ora de manhã. E então, no máximo, 7 horas depois, ora de novo. E aquela frequência mantém o coração voltado para Deus, de forma que a oração única não mantém. E ao longo dos meses praticando aquilo, você desenvolve o ritmo de vida que gira ao redor de Deus. Não apenas o momento com Deus, mas a vida inteira pontuada por momentos frequentes de conexão que santificam o dia inteiro. E descubra o que Wesley ensinou. 5 minutos 4 vezes ao dia constroem a vida de oração mais forte que 1 hora ocasional.
Não porque a quantidade total é maior necessariamente, mas porque a frequência cria o ritmo. E o ritmo cria a consciência constante de Deus. E aquela consciência transforma a vida de forma que a intensidade ocasional nunca transforma. Porque você não está vivendo para aquele momento de oração. Está vivendo em ritmo de oração que permeia o dia inteiro através dos pontos frequentes de conexão que nunca deixam você ficar desconectado por tempo longo demais. Porque sua mente sempre vaga quando você tenta orar. John Wesley descobriu que o problema não é falta de concentração, é falta de estrutura. E quando ele começou a usar o método específico para orar, a oração que morria em 2 minutos de divagação mental passou a sustentar-se por períodos completos com foco real. Porque a mente humana precisa de trilhos para seguir. Sem trilhos, ela vai para todo lado. E a oração sem método é tentar orar sem trilhos. Você começa, Deus, eu, e 3 segundos depois está pensando no trabalho, ou na discussão de ontem, ou no que vai comer no almoço, e tenta voltar. Desculpa, Deus, onde estava? Ah, sim! E divaga de novo. E ao final de 10 minutos, orou talvez 30 segundos efetivamente. O resto foi guerra contra a distração que você perdeu. E aquilo é frustrante. E faz você concluir que não sabe orar. Mas o problema não é você. É que ninguém te ensinou a estrutura simples que mantém a mente nos trilhos. Wesley usava um método chamado ACTS. 4 letras que representam 4 elementos da oração. A de adoração. C de confissão. T de thanksgiving, que é gratidão em inglês. S de súplica, que é pedir. E em vez de começar a orar sem direção, ele começava sabendo exatamente por onde ir. Primeiro, adoração. Gasta os primeiros minutos declarando quem Deus é, não pedindo nada, apenas focando em Deus. Tu és santo, tu és poderoso, tu és fiel. E aquilo ancora a mente. Porque está focando em Deus em vez de em si mesmo ou em necessidades. Segundo, confissão. Reconheço os pecados específicos, não vaguezas. Pequei sendo impaciente com fulano ontem. Pequei assistindo o que não deveria esta semana. E aquilo mantém a honestidade. Terceiro, gratidão. Agradeço por bênçãos específicas. Obrigado por prover o trabalho. Obrigado por saúde. Obrigado por fulano na minha vida. E aquilo combate a ingratidão. Quarto, súplica. Aí sim peço, mas de forma organizada, pelas pessoas, pelas situações, pelas necessidades. E quando você segue aqueles 4 passos em ordem, a oração tem a estrutura. A mente sabe onde está e para onde vai. E mesmo quando tenta devagar, você tem o trilho para voltar. Estou no A ainda. Foco, adoração. E aquilo sustenta a oração quando a inspiração acaba. Porque não depende de inspiração, depende de método. O fundamento começava com o reconhecimento de que a Bíblia mesma contém os padrões de oração estruturada. O Pai Nosso que Jesus ensinou não é oração livre fluindo do sentimento. É estrutura clara. Começa com adoração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois, alinhamento com a vontade de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então súplica por necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois, confissão e perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos. E termina com proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aquilo é estrutura, não caos emocional. E Jesus ensinou aquilo intencionalmente, porque sabia que os discípulos precisavam de trilhos para seguir. Sem trilhos, a oração se perde em divagação ou se torna apenas lista de pedidos egoístas. Os salmos também seguem padrões estruturados. Muitos começam com lamento ou angústia, depois se movem para lembrar quem Deus é e terminam com confiança ou louvor. Não é aleatório. É progressão intencional que leva a mente de lugar a lugar de forma ordenada. Wesley pegou aqueles princípios bíblicos e sistematizou em métodos simples que qualquer um podia usar.
O ACTS não era invenção dele originalmente. Vinha de tradição mais antiga da igreja, mas ele popularizou entre os metodistas porque via que funcionava. E funcionava porque dava à mente o caminho claro a seguir. E ele ensinava que cada elemento tinha o propósito específico. Adoração primeiro porque estabelece quem Deus é antes de você trazer suas necessidades. Se você começa pedindo, a oração se torna centrada em você. Mas quando começa adorando, lembra que Deus é o centro, não você. E a adoração combate também a ansiedade. Quando você está ansioso por algo, começar a oração focando em quem Deus é, seu poder, sua fidelidade, sua soberania, acalma o coração. Porque lembra que Deus é maior que o problema. E aquele lembrete muda a perspectiva antes mesmo de você pedir por solução. Confissão vem segundo, porque honestidade é necessária antes de pedir. Se você tem pecado não confessado, aquilo bloqueia a oração. O Salmo 66 diz: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, antes de pedir, limpe, confesse e remova o obstáculo que o pecado cria entre você e Deus. E confissão específica é crucial. Não perdoa todos os meus pecados, mas perdoa-me por ter mentido para fulano ontem, por ter sido orgulhoso naquela reunião, por ter assistido pornografia na terça. A especificidade força a honestidade. E a honestidade é o que produz o arrependimento real em vez de o remorso vago. Gratidão vem terceiro porque combate a mentalidade de vítima e a ingratidão crônica. Antes de pedir mais, agradeça pelo que já tem. E, de novo, seja específico. Obrigado por este trabalho específico, por esta pessoa específica, por esta provisão específica que veio semana passada. A especificidade te força a ver as bênçãos que a vagueza permite ignorar. E Wesley via que as pessoas que pulavam a gratidão e iam direto para os pedidos desenvolviam a mentalidade de reclamação constante, sempre focando no que faltava, nunca no que tinham, mas as que praticavam a gratidão diária através do T em ACTS desenvolviam o contentamento crescente, porque todo dia eram forçadas a listar as bênçãos. E aquela prática repetida moldava a perspectiva. Súplica vem por último. E naquele ponto, você já adorou a Deus, confessou os pecados, agradeceu pelas bênçãos. Então, quando finalmente pede, pede de posição correta. Não como criança mimada exigindo, mas como filho amado trazendo as necessidades ao Pai que já provou ser fiel. E súplica pode ser dividida também. Wesley sugeria orar por categorias. Primeiro por você mesmo, necessidades espirituais, físicas, emocionais. Depois por família, depois por amigos, depois por igreja, depois por autoridades, depois por não salvos. Aquela estrutura garante que você não ora apenas por si mesmo, mas lembra de interceder pelos outros sistematicamente. Havia também a instrução sobre quanto tempo gastar em cada parte. Wesley não era rígido, mas sugeria que para período de 15 minutos, talvez 3 a 4 minutos em cada elemento. Para 5 minutos, talvez 1 a 2 minutos em cada. O importante não era a proporção exata, mas cobrir os 4 elementos todo dia, porque aquilo garantia a oração balanceada. Sem a estrutura, a tendência natural é gastar 90% do tempo pedindo, e 10% mal tocando adoração ou gratidão, e pular confissão completamente. Mas o ACTS força o balanço. Você tem que adorar, tem que confessar, tem que agradecer antes de pedir. E aquilo cria a vida de oração saudável. Wesley via que os metodistas que usavam o ACTS tinham a oração dramaticamente melhorada. A divagação mental que os atormentava diminuía, porque quando a mente começava a vagar, eles sabiam onde estavam na estrutura e voltavam. Estou no C confissão. O que mais preciso confessar? E aquela âncora os trazia de volta. E eles descobriam que conseguiam orar por períodos mais longos sem a mente morrer, porque a estrutura dava o momentum. Terminou de adorar? Vá para a confissão. Terminou de confessar?
vá para a gratidão. E a progressão através da estrutura mantinha a oração viva. Havia também a liberdade de não ser escravizado à estrutura. Wesley não ensinava o ACTS como lei rígida que nunca pode ser quebrada. Ensinava como trilho útil, especialmente quando a oração está difícil. Você tem o dia onde o Espírito te guia de forma diferente? Ótimo, siga. Mas você tem o dia, e a maioria dos dias são assim, onde não sente nenhuma inspiração especial. Use o ACTS. E ele vai sustentar a oração que sem estrutura morreria em 2 minutos. E para iniciantes especialmente, o ACTS era essencial. Porque pessoa que nunca orou regularmente não tem intuição de como estruturar a oração. Então senta para orar e não sabe nem por onde começar. E a paralisia acontece. Mas quando alguém diz, comece com o A, adoração. Declare 3 coisas que você sabe sobre quem Deus é. De repente, há o ponto de partida. E de lá, eles podem seguir a estrutura até completar a oração. A igreja atual raramente ensina métodos práticos de oração. Ensina que oração é importante, mas não ensina como orar praticamente quando a mente divaga e a inspiração está ausente. E o resultado são cristãos que tentam orar, lutam por alguns dias e desistem frustrados porque não conseguem manter o foco. A aplicação exige a adoção de estrutura simples. Use o ACTS começando amanhã. Quando sentar para orar, não comece sem direção. Comece. A. Adoração. Deus, Tu és. E gaste 2 minutos declarando quem Deus é. Depois. C. Confissão. Senhor, confesso que pequei em... E confesse especificamente. Depois. T. Gratidão. Obrigado por... E liste bênçãos específicas. Depois. S. Súplica. Peço por... E traga os pedidos. E use aquilo por 30 dias sem pular. Todo dia. ACTS. E observe a diferença. A oração que morria em 2 minutos agora sustenta 5, 10, 15 minutos, porque a estrutura carrega quando a inspiração acaba. E ao longo de meses usando o ACTS, você descobre que a oração se torna menos batalha contra a distração. E mais conversa estruturada, mas genuína com Deus que cobre adoração, confissão, gratidão e súplica de forma balanceada todo dia. E descubra o que Wesley ensinou. A estrutura simples de ACTS sustenta a oração quando a inspiração acaba, porque a mente precisa de trilhos. E o ACTS provê os trilhos. Adoração ancora em Deus. Confissão limpa o obstáculo. Gratidão muda a perspectiva. Súplica traz as necessidades. E seguir aqueles 4 passos em ordem todo dia cria a oração balanceada que divagação mental não destrói. Porque quando a mente vaga, você tem a estrutura para voltar. E aquela estrutura simples é a diferença entre oração que morre, frustrada em 2 minutos, e oração que sustenta transformando por décadas.